Quais são as consequências de médio e longo prazo da gente manter essa taxa de juros elevada? O Brasil tem hoje a segunda maior taxa real do mundo, perdendo só para a Rússia, como já foi lembrado aqui. Só que o Brasil não está em guerra declarada contra a Ucrânia, nem em guerra provável futura contra a Europa. Por que a gente tem uma economia de guerra se não estamos em guerra e uma economia de guerra há 30 anos, professor Beluso? Como eu disse aqui para o Pedro Faria, desde que eu me tornei jornalista, o assunto é taxa de juros no Brasil. A gente não consegue mudar de assunto. Começa com o senhor, professor Beluso. Então, você está falando no estado de guerra. Eu diria que nós temos uma guerra peculiar aqui. É uma guerra da Faria Lima contra o resto do país, contra a razoabilidade das políticas econômicas. O Pedro, eu queria retomar uma questão que o Pedro mencionou ao citar o Keynes, né? O Keynes faz uma separação, uma comparação entre as decisões econômicas e a escolha promovida por um jornal do rosto mais bonito, da mulher mais bonita, né? Então ele pergunta: como é que vai ser escolhida? Ela vai ser escolhida na medida em que o vencedor tenha acertado a média das opiniões a respeito do rosto mais bonito. Não é isso, Pedro? A visão do Keynes é. Então, ele, na verdade, sintetizou de maneira muito mais brilhante que eu a respeito desse estado, que ele chamava estado de convenções, como isso vai se constituindo, né? Essa formação dessas convenções num determinado momento. Em um determinado momento, as convenções indicam que a economia vai bem, os empresários investem, etc. Num estado de convenções negativo, a economia se retrai, etc. Então, isso é uma definição fundamental que diz respeito ao significado da, das, das palavras, das ideias, dos conceitos. Eu prefiro o conceito, porque eu, como sou muito respeitador de um filósofo chamado Hegel, que é um antecessor do Marx, que todo mundo acha que o Marx rejeitou, que é mentira, né? Marx falou claramente no início do trabalho do Capital: vou usar o método hegeliano, né? Como as pessoas não conseguem entender o que o Hegel estava falando, eu não me considero especialmente sabido, mas eu sou muito esforçado, fico tentando entender, lendo 5, 6 vezes. Então, o que a gente observa aí é que falei do conceito, né? É que os conceitos são elaborados pelos homens, as visões são elaboradas pelos homens. Isso tem muita importância, é isso que o Keynes quis ressaltar. Eu vou parar por aqui, passar a palavra para a Bianca. Aliás, eu não tenho autoridade para fazer isso, quem faz é o Haroldo. Não, mas eu vou passar a palavra para a Bianca, como o senhor acabou de fazer. Pode continuar, Bianca. Olha, eu acho que, primeiramente, né, dessa questão de efeito, é uma ampliação, né, do conflito distributivo mesmo brasileiro, né? A gente tem uma problemática muito grande na questão da renda, né, da distribuição da renda nacional, né? A gente se a gente teve, né, um aumento do salário real entre 2005 e 2013, de 2014 a 2021 a gente, né, teve uma reversão dessa trajetória e ainda não conseguimos voltar, né, aos patamares, né, que a renda do trabalho alcançava, né, isso lá, né, no fim de 2021, né, ainda não conseguimos chegar nesse mesmo patamar. E o aumento da taxa de juros, ela acentua, né, esse problema da renda no Brasil. Ele deixa ainda pior a situação,
né? Porque você literalmente é um Robin Hood às avessas, né? Você dá mais dinheiro a quem já tem muito dinheiro, né? Você está remunerando o dinheiro de quem está investindo por um valor super alto, né? Por uma taxa de juros muito generosa. Então, a gente tem essa questão do conflito distributivo. A gente também tem, além dessa ampliação da desigualdade social do conflito distributivo, a gente também vai ter a questão do orçamento público sendo direcionado, né, para outros fins, né, para o fim de pagamento da dívida. Como eu bem coloquei, né, sobre a questão de como esse aumento de 0,25 ele cria, né, um aumento de 12,5 bilhões, né, para o orçamento como um todo. Então, você veja, você vai estar, sim, tirando de outras políticas para poder pagar juros, né? Então, são muitos os impactos nesse sentido, assim, para a sociedade, né? Você tem muitas consequências, né, dentro disso. E, de fato, eu acho que o Brasil o Brasil sempre favoreceu, né? Porque, assim, vai ter quem diga assim, mas tem trabalhador, tem classe média que investe no Tesouro Direto. Isso não é nem 1% né, do bolo da dívida pública, né, dos títulos públicos, não é nem 1%. O grande bolo dos títulos públicos está na mão de fundos, né? E essa galera, quem está dentro disso daí, né, são as pessoas que já são privilegiadas pelo sistema como um todo, pela economia como um todo brasileira, há muito tempo, né? Assim como o agronegócio é sempre privilegiado ao longo de toda a trajetória da economia brasileira, né? Assim é também com quem tem as suas dependências aí do Estado, nesse sentido, por exemplo, da questão da dívida pública e né, da trajetória, né, do pagamento desses títulos de dívida pública. Então, eu acho que não é necessariamente uma questão de guerra, acho que é bem o bom e velho conflito de classes mesmo, sabe? Aqui sendo dado da sua forma mais financeira possível. Teve alguém aqui que fez um comentário ótimo, que é a política econômica como arma de uma guerra civil. Aqui, desculpa, José Igor. Né? Pedro Faria. Eu acho que é pegar uma coisa que a Bianca falou no começo lá, né? A gente tem vários tipos de inflação, né? Você pode ter uma inflação causada pelo preço de fertilizante que é produzido na Rússia, na Ucrânia, pelo preço do trigo ucraniano, pelas enchentes no sul, que aumenta o preço do arroz, pelo aumento do preço da energia elétrica, como vai acontecer por causa da seca, enfim, por causa de uma safra menor, por causa da estiagem e por causa da economia estar aquecida demais, que aí sim é algo que se resolve com juros e com política fiscal, né, com aumento de tributação, contenção de gastos, que inclusive eu tenho falado aqui, né? Eu acho que é uma coisa que o governo tem que estar pensando, porque no ritmo que a gente está realmente, daqui a 1 ano, 2 anos, isso torna-se uma questão mais relevante. Não acho que hoje é a questão relevante. Mas eu acho que para a gente resolver esse histórico eterno de juros altos, pelo menos dentro da realidade dos últimos 25 anos do sistema de metas de inflação, né, é justamente superar aquela que eu até falei no último programa, né, essa ideia de que a gente só tem um tipo de inflação que se combate com só uma ferramenta. Né? É o ditado que eu falei, para quem tem um martelo, tudo é prego. Se a gente só tem a taxa de juros para resolver, a gente vai tratar toda a inflação como se fosse inflação de demanda que se resolve com juros. Então, na minha leitura, a gente deveria constituir, né, algum tipo de Conselho Nacional de Preços, ou o nome que eu valha, né? Um conselho que reunisse o Banco Central, que lida com inflações que se resolvem, né, por controle de demanda agregada, também a ANEEL, um conselho, às vezes, até com as próprias grandes empresas setoriais, como a Petrobras, que controla, né, o rumo dos preços de combustíveis, as demais agências reguladoras, a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que pode fazer
o uso de estoques reguladores, pode fazer leilões de importação, como tentou fazer com o arroz lá no momento das enchentes no Rio Grande do Sul, e foi boicotada, né, por produtores do agro brasileiro. Então, é reunir esses vários agentes que têm diversas ferramentas para combater os tipos específicos de inflação, né, reunir os sindicatos patronais, sindicatos trabalhadores, para voltar a fazer uma coisa que sempre foi feita no século XX, né, por todas as economias capitalistas, que é mesa de negociação salarial, para a gente entender como que os diversos componentes da inflação eles vão se constituindo. E aí a gente combater, limitar aumentos excessivos de preço, né, com a ferramenta adequada, com o agente adequado. Né? É tirar a independência e o isolamento do Banco Central como um agente único que lida com a inflação. Eu acho que o nosso caminho vai por aí. É óbvio que vai ser um processo, uma batalha dura, né? Porque as pessoas, né, os agentes financeiros que hoje controlam o ambiente ideológico do Banco Central, né, o ambiente de quem o Banco Central não é independente, né, eles vão resistir, vai ser uma perda de poder. Mas eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar.